Olá, estamos aqui com Trama dos Contos e desta vez trazendo um enfoque mais específico. Vamos trazer aqui os contos que não são lógicos, mas são mágicos, segundo Daniel Munduruku, nosso indígena escritor e professor. E dentro dessa esfera do conto mágico, né, muitas culturas desenvolveram contos para alimentar a alma e trazer luz e consciência para a nossa compreensão, né, de contemplar o céu e a terra e de unir as forças do céu com as forças da terra. Entre elas, a cultura sufi. Não sei se todos sabem que os sufis são os místicos do Islã e que conservam até hoje o verdadeiro contato com a essência do Islã, diferente do que muitos outros movimentos islâmicos são, não é? E também que nem todos os árabes são islâmicos, né? Mas uma coisa muito frequente na cultura árabe, que em todos os países de origem árabe, é a questão do respeito aos mais velhos e da hospitalidade com os estrangeiros. Além do que considerar a mulher o perfume da casa. Então, dentro dessa esfera, dessa essência, não, do que é o verdadeiro Islã, né, muitos contos foram trazidos até nós através de uma figura muito interessante que é o Mullah Nasruddin, que a maioria das pessoas do Ocidente conhecem muito porque ele é famoso. Embora provavelmente, enquanto vivo, lá no século XI, XII, nunca tivesse saído do ambiente árabe, os contos do Nasruddin percorrem o mundo trazendo luz, né, para todos nós. E para todos esses iluminados, temos aqui a velinha acesa. Então, agora vou contar uma história do Nasruddin, que se chama Nasruddin e os Meninos Travessos. Conta-se que Nasruddin tinha umas babuchas muito velhas, aqueles sapatos árabes, né? Que parecem chinelos pontiagudos. E que ele percebeu que à porta da mesquita, quando todos vinham entoar as orações para Alá, deixando as babuchas do lado de fora, as babuchas dele talvez fossem as mais velhas. E como ele era um pouco vaidoso, é interessante porque Nasruddin tem uma pitada de céu e terra, né? Ele pode ser muito iluminado ou muito sacana. Então ele viu que a babucha dele estava assim fazendo feio. E ele resolveu comprar babuchas novas para frequentar a mesquita. E havia uns meninos travessos na região que andavam seguindo o mulá porque queriam descobri-lo numa situação assim um pouco ultrajante para fazer chacota dele. Mas como ele estava percebendo aquela aura de menino travesso em volta dele, ele começou a tomar mais cuidado. Mesmo assim, ele chegou com as babuchas novas na mesquita, as deixou do lado de fora, fez as abluções, que é o costume árabe antes de rezar, entrou na mesquita para rezar e, de repente, veio um pensamento na cabeça dele. Vai que os meninos pegaram minha babucha nova. Mas ele afastou da mente aquele pensamento até terminar as orações
E quando saiu da mesquita, não deu outra. Os meninos tinham realmente dado fim às babuchas do Mullah Nasruddin. Ele disse, eles não contam com a minha astúcia. Ainda são muito pequenos para conhecer o que é um lobo velho. Procurou por ali e acabou encontrando suas babuchas numa lata de lixo. E quando ele tirou as babuchas, ele ouvia as gargalhadas dos meninos atrás do muro. Então ele foi para casa pensando como ele ia dar o troco. Como ele ia educar aqueles meninos que estavam se portando inadequadamente com um velho. E aí ele pensou e disse, a próxima vez que eu entrar na igreja, na mesquita, eu vou pôr minhas babuchas amarradas à minha cintura. E assim foi, que no dia seguinte, os meninos acompanharam a saída dele de longe de sua casa, e quando ele chegou à mesquita, ele meteu as babuchas na cintura, as amarrou com um cordão e saiu todo pomposo no final do zíquer, tentando ludibriar os meninos, e os meninos atrás dele. O mulá agora usa as babuchas na cintura, tá ficando louco, eles falavam. E ele caminhando sem dar muita trela para os meninos, entrou num jardim onde havia grandes palmeiras. E foi ali mesmo que ele subiu as palmeiras com as babuchas atadas à sua cintura. E foi bem alto, e os meninos embaixo, mestre, mulá, você esqueceu de deixar as babuchas aqui embaixo. E ele, olhando lá de cima para os meninos, falou, vocês se enganaram. Eu estou subindo cada vez mais alto para ver se chego perto de alguma estrela e ela me indique onde existe um território onde os meninos ainda respeitam os mais velhos. E foi assim que Nasruddin desarmou os meninos que caíram em gargalhada. E quando ele desceu, eles disseram, você venceu, mestre.